Boa noite, pessoal. Acho que deu uma travada aqui no vídeo anterior. Sejam bem-vindos a mais uma live da iClinic. A gente que vai estar aqui hoje com o Dr. Bruno Rossini, que é médico otorrino, e ele vai compartilhar um pouquinho aí da experiência que ele vem tendo. Ele já conta pra gente. Ele é um médico que, além desse papel de médico, tem se dedicado bastante aí também a dar aulas e falar sobre a questão da carreira médica. Então, deixa eu ver se ele já entrou aqui, deixa eu chamar ele. Doutor Bruno. E aí, doutor Bruno, boa noite. Olá, boa noite. Muito Tudo bem? obrigado pelo convite. Fico muito feliz aqui de participar com vocês. Imagina, a gente que te agradece aí por ter aceito esse convite. Deixa eu só arrumar a minha iluminação aqui, que parece que tem uma luz vindo. Pronto. Aí, vamos lá. Doutor Bruno, obrigado aí por ter aceito o convite. Eu estava te apresentando aqui antes de você entrar aqui para a nossa audiência, né? Então, gente, o doutor Bruno, que é médico, otorrino, formado pela Unesp de Botucatu, fez pós-graduação, na verdade fez fellow, né, aí na Unifesp, hoje atende em São Paulo na sua própria clínica, que é a Auto One, né, doutor Bruno? É isso mesmo? Isso mesmo, né? Eu fiz fellow e pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, né? Me formei, fiz graduação em residência lá na Unesp em Botucatu e agora trabalho aqui, exerço a otorrinolaringologia aqui em São Paulo. Legal, bacana. Gente, eu acho que essa conversa, né, como a gente tem feito aí toda semana, ela faz parte dessa sequência de lives que a gente, na verdade, iniciou estimulado nessa época de pandemia, isolamento, mas tem dado tanto certo e a gente tem, né, realmente recebido tantos feedbacks positivos que a nossa intenção é continuar isso e toda semana sempre trazer profissionais para compartilhar um pouco de experiência e levar conhecimento para todos vocês. A ideia aqui é, como eu vinha falando, que a gente converse com médicos clientes da iClinic, médicos não clientes da iClinic e especialistas também em outros segmentos, seja na parte de direito médico, de marketing médico digital e por aí vai. E é um prazer ter o Dr. Bruno aqui hoje. O Dr. Bruno que recentemente, eu acho que tá nessa maratona de lives, assim como a gente aqui, né, Dr. Bruno? Eu tenho visto bastante coisa que você tem feito aí. É isso aí. Dia sim, dia não, pelo menos, a gente participa de alguma reunião, né, a respeito ou de carreira médica, ou de defesa profissional, ou de telemedicina. Tem sido uma quarentena bastante intensa, eu não estou com tempo livre, não. Legal, bacana. E o Dr. Bruno está fazendo telemedicina agora, desde que foi publicado, né? Na verdade, ele já estudava isso muito antes até de ser publicado e tudo mais. Então, ele, como ele estava me contando, né? Além disso, ele faz parte, né, da associação da especialidade dele. Ele atua bastante nessa questão da defesa profissional. E há alguns anos começou também estudar a questão da carreira médica. E hoje ele tem dado muitas palestras, muitas aulas, falando um pouquinho da carreira médica. E eu acho que isso vai muito, né, de encontro ao que a gente vem pregando aqui, exatamente estimulando ao médico a pensar um pouco fora da caixa, pensar um pouco além ali da parte clínica, do cuidado, que é o que ele sabe fazer muito bem, mas olhar um pouco aí para si mesmo, para dentro de casa e trazer um pouco esse mindset de empreendedor, de gestão ali para o seu negócio. Então, vai ser um bate-papo super bacana, doutor Bruno. E antes da gente começar, eu só queria, né, falar para o pessoal aí, quem quiser, tiver dúvida, pode perguntar. Nosso time está aí no chat. Eles vão selecionando as perguntas aí e colocando aqui para a gente responder assim que possível. Eu estou só colocando aqui o título da nossa palestra de hoje. Pronto, está ali. Doutor Bruno, então, antes da gente começar, né, queria que você compartilhasse aí com o pessoal um pouquinho do que você me contou, né? Que aconteceu aí há alguns anos atrás, que além de médico, com essa formação bacana que você tem, o que aconteceu? Foi o gatilho para você também despertar esse outro interesse, ao ponto que você se especializou, estudou tanto que hoje você está dando aulas a respeito disso, falando com bastante propriedade a respeito de carreira médica e tudo mais, e aí também já tentando trazer um pouco essa questão da tecnologia, que eu sei que você é bastante entusiasta. Realmente, Felipe, na verdade, nós médicos, nós cuidamos muito da nossa formação técnica
e acadêmica, né? A gente cria um grande senso de responsabilidade durante a graduação, durante a residência, mas ninguém ensina nada para a gente sobre desenvolvimento de carreira, sobre gestão, sobre marketing, sobre negociação, né? E aí acaba que a gente cai nesse mercado sem nenhum preparo, né? E acaba empurrando, na maioria das vezes, a carreira com a barriga, né? E uma frase que eu gosto muito é que se você não se organizar para trabalhar para os seus sonhos, você vai acabar trabalhando para o sonho de outra pessoa, né? Então, chegou uma época que eu estava com 6 empregos, dava 3 plantões por semana, né? Trabalhava muito, ainda fazia pós-graduação concomitantemente, e no final do mês o meu salário era muito ruim, era muito baixo. E eu estava desiludido, falei, poxa, estudei tanto, né? Me dediquei tanto para me formar um bom médico, um bom otorrinolaringologista, e agora estou nessa situação que é um tanto quanto chata, né? E aí eu pensei, poxa, vou largar essa vida de médico assistente e vou virar gestor. Foi aí que eu comecei a estudar diariamente, né? Lia um texto de gestão, assistia um vídeo, né? E eu comecei a enxergar que existia, sim, saída na carreira assistencial, aplicando esses conceitos de gestão que eu estava estudando aí para talvez virar um gestor, né? E aí que realmente foi o ponto de virada, né? Eu comecei a perceber que eu abri um consultório particular, eu aluguei horas num consultório de coworking, né? E comecei a perceber que o que eu ganhava por hora nesse consultório particular era muito mais do que eu ganhava em qualquer outro emprego que eu tinha, né? E comecei a entender que por aí era o caminho. Legal. Fui desenvolvendo esse modelo de negócios de atendimento de pacientes particulares até que chegou no desenvolvimento mais pleno da minha clínica, que é a Otto One, né, aqui de São Paulo. Que a gente tem os seguintes pilares, né, que fica muito fácil de entender o plano de negócio baseado nesses pilares, que é um atendimento de excelência, né, nós atendemos os pacientes em 45 minutos, a 1 hora, realizamos somente uma cirurgia por dia, né? Tudo para aumentar a segurança do paciente, a melhorar o atendimento. Nós atendemos monetizando as consultas e as cirurgias pelo sistema de reembolso, né? Legal. Aqui em São Paulo, isso já tem uma cultura mais estabelecida do que em outras cidades, né? E nós fazemos uma gestão eficiente, né? Uma gestão enxuta, um marketing digital focado principalmente em site, Google AdWords, né? Trabalhamos bastante o nosso networking, encantamos e fidelizamos os pacientes de forma que eles indicam também outros pacientes para a gente, e dessa forma a clínica já tem aí 8 para 9 anos e graças a Deus está dando muito certo. Estamos aí conseguindo atingir os nossos objetivos. Bacana, doutor Bruno, ficou muito feliz em ouvir isso, porque eu acho que o público que está acompanhando a gente, já acompanha a gente há um certo tempo, pessoal, vocês devem estar vendo, né, doutor Bruno, acho que em 2 minutos aí de explanação, acho que tocou em diversos temas que a gente sempre está falando aqui, que a gente pessoalmente acredita muito. Então, a gente vai falar de telemedicina hoje, mas se você tiver tempo, eu acho que com certeza podemos estar aqui mais vezes abordando todas essas questões. Eu acho que é muito legal e é nítido, né? Olhando um pouco o posicionamento de vocês na internet, mecanismo de busca e tudo mais, realmente dá para ver o quanto vocês têm ficado ativo, né? Eu acho que até também essa sua disponibilidade, nessa sequência de encontros, de lives que você tem participado, com certeza também faz parte um pouco dessa estratégia que acaba, né, colocando você em evidência como profissional, né, como autoridade, e isso realmente é muito bacana. E aí, puxando para o lado da telemedicina, você falou para mim que você estuda telemedicina já há 3 anos, né? Apesar de não praticar, porque ainda no Brasil, infelizmente, a gente ainda estava muito atrasado em relação a outros mercados.
como que você se deparou com telemedicina? Como que você começou a estudar isso? E eu queria que depois, né, que você explicasse, você já falasse agora como você começou de fato a atender assim que saiu a portaria, que agora virou projeto de lei. Legal. Na verdade, eu fui convidado, né, para dar uma aula em um congresso de telemedicina no HC, né, aqui de São Paulo. E eu já estudava, né, isso mais ou menos há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu já estudava carreira médica e sabia que a telemedicina iria impactar enormemente a carreira de todos os médicos, não só do Brasil, do mundo inteiro vem impactando. E aí eu me propus, então, a estudar esse tema. Lá na Associação Brasileira de Otorrino, inclusive, nós fizemos um ciclo de palestras de orientação de carreira médica que atualmente tem 60 aulas. Isso foi também há mais ou menos 3 anos atrás. E eu convidei lá, naquela ocasião, vários ícones da telemedicina do Brasil. Então, foi lá o Dr. Chau, foi lá o Dr. Carlos Camargo, foi lá o Daniel Branco, do Medicina. Foram vários colegas da aula para nós lá e eu fui me aprofundando nesse tema. E cada vez mais eu enxergando que é uma tecnologia que, sim, pode ajudar muito os pacientes, né? A classe médica, no geral, olha isso com um certo receio, pensando como é que vai ficar o mercado de saúde com a introdução da telemedicina, principalmente se ela for autorizada depois da pandemia. E eu acho que vai realmente mudar muito, e nós vamos ter que nos adaptar, né? Se realmente for regulamentada a teleconsulta, né, para primeiro atendimento, a gente tem que ver como vai ser essa regulamentação, pode ser que seja só para pacientes que você já conheça, não sei como o CFM vai pensar nisso, mas vai impactar diretamente o nosso mercado. Só que é uma luta que eu acho que não adianta a gente ficar brigando muito, porque nós podemos até segurar mais uns anos, né, esse método de atendimento, mas eu acho que ela veio para ficar, né? Uma hora ou outra ela vai ser estabelecida, porque já existem diversos trabalhos científicos mostrando um benefício para o paciente, né? Se tem benefício para o paciente, não adianta a gente ficar argumentando que vai piorar muito o mercado para o médico. Isso não é, esse argumento ele não vai segurar o desenvolvimento da tecnologia, né? Não tem jeito. Então, eu acho que nós temos que aprender a usar da melhor forma possível, né? E se adaptar ao mercado, né? Não adianta a gente olhar de outra forma. Eu acho muito estranho olhar de outra forma e ficar brigando com esse novo método. Legal. E eu concordo contigo, né? Eu acho que é o que a gente tem falado aqui. Primeiro, eu acho que os médicos estão tendo uma experiência nova e isso está representando até uma quebra de tabu. Então, a gente vê aqui entre os nossos clientes, até médicos que eram um pouco mais reticentes, tinham um pouco, né, de preocupação. Depois que eles estão se permitindo a fazer isso com 1, 2, 3, 4 atendimentos, ele vê exatamente que o problema, né, não é tão grande quanto ele pensava. Tem uma questão aí em relação às operadoras, né, do plano de saúde, se isso, de repente, né, vai acabar levando e puxando os honorários para baixo, enfim, são outras questões que eu acho que também precisam ser endereçadas, mas falando do ponto de vista de experiência, tanto do profissional quanto do paciente, por outro lado também temos os pacientes que estão passando por muitas boas experiências nesse sentido, né? Então, eu acho que você acaba tendo uma força do próprio mercado, né? E o paciente ali, como fazendo o papel do cliente, que de fato vai fazer com que isso vire regra. E claro, né? Sempre a gente vai ter que aparar algumas coisas porque a gente está aprendendo, né? Eu falo, a gente, o mercado de saúde, a fazer isso. Mas e até nesse sentido, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência nesse, sei lá, 1 mês e meio, entre a portaria saiu no final de março, correu abril inteiro, estamos aí em meados de maio, né? Então, faz mais ou menos 1 mês e meio que você está atendendo, né? Porque você começou logo de cara ali, né? Logo no começo, na primeira semana que foi declarado calamidade e emergência de saúde pública, eu vi uma live de alguns colegas e advogados, principalmente a doutora Sandra Franco, né, que já participou aqui no canal com vocês algumas vezes, e a interpretação desses advogados é que, como nós estávamos num período de calamidade pública e emergência de saúde pública, então caracterizava
a situação de emergência em que a telemedicina era autorizada a ser feita, né? Isso já desde da regulamentação de 2002, né? Tem lá um parágrafo falando que, em casos de emergência, a telemedicina poderia ser executada, né? Mais ou menos assim. Então, a partir daí, até antes da portaria 467, através dessa interpretação, eu busquei estruturar o meu serviço, né, para começar a oferecer o teleatendimento. E logo depois saiu a portaria 467, corroborando isso, ficou ainda mais tranquilo, né? Isso foi só, né, comentando rapidamente, uma das estratégias feitas por nós para encarar esse período de crise, né? Também nós também renegociamos todas as nossas dívidas fixas, diminuímos todas as dívidas variáveis que eram possíveis de diminuir, né? Então fizemos todo um conjunto de ações para conseguir vencer esse período de crise, e um deles foi estruturar esse serviço de telemedicina. Então, até hoje, o meu plano de negócio o meu objetivo era fazer 4 atendimentos em telemedicina por dia, né? Era isso que eu tinha planejado lá no começo. Uhum. Mas a cultura da sociedade, mesmo dos pacientes, ainda não está tão clara assim, né? Se o paciente fazer uma telemedicina, existe também resistência, não só dos médicos, mas também dos pacientes. Então, não estamos atingindo este número, né? Até hoje, para você ter uma ideia, Felipe, eu atendi 40 pacientes, né? E tem sido uma experiência muito boa, sim, tanto para mim quanto para os pacientes. E na grande maioria dos casos, em mais de 90% dos casos, nós temos conseguido resolver o problema do paciente por telemedicina. Para você ter uma ideia, eu precisei pedir para somente 6, na verdade um pouco menos que 90%. Eu precisei pedir para 6 pacientes fazerem uma consulta complementar, né? Foi remoção de cerume, um exame de nasofibroscopia que eu precisava realizar, né? Então, somente 6 desses 40 precisaram ir ao meu consultório. Que bacana. Como é que a gente fica seguro disso, né? Acho que uma dica fundamental, uma dica muito prática, é você acompanhar esse paciente depois da teleconsulta. Então, a depender da queixa, né, se é uma queixa mais aguda ou mais crônica, por exemplo, conversar com esse paciente 2 dias depois dessa teleconsulta, depois conversar 10 dias depois dessa teleconsulta, né? Aí pode ser realmente uma troca de mensagens, perguntando: e aí, você melhorou? Precisa de alguma coisa? Está dando certo o tratamento? Só de fazer esse acompanhamento pós-consulta, que seria, inclusive, comparado ao pós-venda do restante do mercado, a gente fica muito mais tranquilo. Fala, poxa, o paciente estava com uma amidalite, eu tratei, ele está melhorando? Estou tranquilo, não preciso chamar ele para fazer uma consulta complementar. Agora, o paciente está com uma baita faringite, fiz o tratamento, não melhorou? Opa, peraí. Então, ó, vamos no consultório amanhã ou depois, que eu quero te examinar de novo e mudar esse planejamento terapêutico, né? Legal. Bom, parece que a gente combinou aqui, mas na verdade não, pessoal. Eu tinha uma pergunta exatamente assim para te fazer, que é como você estava lidando com esses pacientes de teleconsulta, não só no momento do atendimento, mas no pós-consulta, né? Então, acho que muito bem respondido aí pelo Dr. Bruno. E só para quem está entrando agora, porque entrou bastante gente, só esse dado super interessante, né? Então, desde que começou, ele fez em média 40 consultas, tá? O que praticamente podemos dizer que significa uma consulta por dia, vai. Uma consulta por dia. Úteis, fica ali um e meio, uma média, o que eu acho que para um primeiro começo já é bem bacana. E ele contou para a gente, que desses 40,
né, cerca de 36 ele conseguiu resolver 100% por teleconsulta e só 6 ele, como profissional, identificou que ele não tinha condição, né, de realmente, né, terminar ali, definir uma conduta e tudo mais a partir da consulta remota. E aí você solicitou que esses pacientes fossem presencialmente até o consultório. É isso. Por exemplo, um paciente que era um caso de cerume, foi lá para remover uma cera, um paciente que precisaria fazer um exame complementar, um procedimento complementar, um paciente que não evoluiu bem, né? Então, são casos pontuais. Graças a Deus, Felipe, isso na agenda de todo médico, a grande maioria dos pacientes são pacientes de baixa complexidade, né? Então, a gente, sim, eu acredito que a teleconsulta entra nesses pacientes, se encaixa muito bem nesses casos, né? Para resolver pacientes que têm problemas de baixa complexidade e sempre, né? Sempre deixar uma carta na manga, que é solicitar um atendimento presencial complementar, caso seja necessário. Acho que dessa forma a gente consegue oferecer um cuidado integral aí para esse paciente. Legal, super bacana ouvir isso e principalmente considerando a sua especialidade, né? Porque a gente frequentemente ouve, né, especialidades como a cardiologia, a ortopedia, no caso a otorrino, existe aí uma necessidade muito grande, né? O exame físico é muito importante ali para vocês. E quando você fala um dado desse, é realmente muito bacana. E eu queria entender, assim, né, que alternativa você vem buscando exatamente para mitigar essa ausência do exame físico que te permitiu, nesses, né, 85%, 90%, ter uma resolutividade, um diagnóstico e uma conduta bacana ali com esses pacientes? Legal. Bom, a gente ainda vai ter que desenvolver, né, talvez através de benchmark com os países que já praticam telemedicina há algum tempo, mas nós temos que desenvolver a nossa telepropedêutica. Cada especialidade tem que desenvolver a sua, né? Uhum. A otorrino, realmente, você citou bem, é uma especialidade, de certa forma, crítica, porque nós trabalhamos com cavidades, né? A boca, o ouvido, o nariz, né? Mas, mesmo assim, como são pacientes, na maioria das vezes, de baixa complexidade, a gente consegue resolver. Mas, por exemplo, orientar o paciente, né, a tirar fotos da boca, da garganta, mostrar para ele como deve ser essa foto, então, mostrar que ele deve focar lá no fundo da garganta, abaixar a língua com um cabo de colher, deixar a língua para dentro, fazer um A na hora de tirar foto, né? Então, mira o celular lá direitinho, talvez peça ajuda para um familiar, abaixa a língua com um cabo de colher, pede para o paciente falar A, e aí sim bate a foto ou filma, né? Pode filmar. Se precisar, liga o flash, né? Uhum. Fotos, a gente consegue examinar o vestíbulo nasal, lá para dentro não consegue, mas examinar o vestíbulo nasal, né? Ter algumas informações. Legal. Aqui, levantando bem o nariz, indo na frente do espelho e tirando foto. Nós conseguimos ver, por exemplo, ontem eu fiz um diagnóstico de uma otite externa eczematosa, porque a paciente tirou uma foto aqui da abertura do meato acústico externo e estava todo descamado, né? Então eu não consegui ver lá dentro, mas por aqui eu já vi que estava descamado e condizia com a queixa dela, né? Com a história, com a anamnese dela. Então, outra coisa que para nós ajuda muito é a qualidade da secreção. Como é que é essa secreção? Então, muitas vezes o paciente coleta essa secreção, por exemplo, em um papel higiênico, tira a foto e manda para a gente ver, né? Como é que é essa secreção. Então, existem sim diversas formas de você fazer uma ectoscopia, que seria o exame físico olhando por fora, né? E inferir muita coisa através da história. De novo, não é para tudo, não acho que é milagre, né? Mas sim, dá para ajudar muita gente. Legal. Por exemplo, olha só, hoje eu atendi uma paciente, uma idosa, né? Que estava com uma queixa de zumbido e uma queixa de tontura, né?
Quando é um problema de ouvido, muitas vezes, nós temos que pedir para o paciente ir ao consultório, porque, por exemplo, uma cera impactada causa zumbido, e a gente tem que tirar essa cera. Mas eu já consegui dar um monte de orientação para essa paciente, nessa conversa que eu tive, nessa teleconsulta de hoje, né? Primeiro, eu já tirei todo o histórico dela. Segundo, eu já entendi como é a vida dela, já entendi que ela está mais nervosa com a questão da pandemia, que é uma outra coisa que pode piorar o zumbido, né? Já entendi que ela toma um monte de medicação, então pode ser também uma questão metabólica, mas ela vai precisar ir no consultório para eu ver se tem alguma cera ou não, retirar essa cera e prescrever algum exame complementar que seja necessário. Então, por exemplo, no caso de hoje, podemos dizer que eu não consegui resolver, mas eu consegui ajudar já bastante, adiantar muita coisa. Inclusive, essa consulta complementar vai ser muito mais rápida, né? Então, já mandei um monte de orientação para ela, mandei textos, mandei vídeos de orientação, de tontura, de zumbido, né? De refluxo, que ela também tinha queixa. Então, com certeza, eu já ajudei ela, por mais que eu não tenha conseguido resolver completamente a queixa num teleatendimento, entendeu? Bacana, legal. E às vezes é isso, acho que só pelo fato da pessoa se sentir, né, orientada, ter uma primeira mensagem que passa tranquilidade, beleza, agora talvez essa semana ainda, ou na semana que vem, ela vai se dirigir pessoalmente. Ela vai na sexta lá, para a Legal. gente ver, olhar o ouvido dela e finalizar a consulta. Mas vai ser um encontro de 10 minutos, né, de 15 minutos. Na verdade, o que faltou, o principal para mim que faltou, era uma otoscopia e fazer alguns exames ali, talvez de equilíbrio, de coordenação, né? Então, já adiantou muita coisa, com certeza. Legal. E, doutor Bruno, duas perguntas. Você tem na ponta da língua, ou mais ou menos assim, de cabeça, desses 40 pacientes, quantos pacientes já eram pacientes seus? Quantos foi a primeira vez que passaram contigo? E dois também, né? O doutor Bruno, gente, para quem não conhece, ele também realmente é um otorrino bem renomado de São Paulo. E eu acho que a procura, imagino, de outros mercados, pacientes de outras regiões, seja, né, cada vez mais frequente. Você também já atendeu pacientes de regiões, né, fora de São Paulo, dentro do estado, ou até de regiões mais remotas, nesses 45 dias aí, via telemedicina? Interessante. Bom, primeiro, a grande maioria dos pacientes já eram meus pacientes ou indicados familiares de meus pacientes, né? Mas, vamos dizer, talvez 20%, acho que 20% são pacientes novos, tá? E 80% pacientes que eu já conhecia, tá? Então, essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta qual que era? A segunda é se você já atendeu pacientes, né, fora Mais longe. da... Então, assim, para esse modelo de negócio que eu estou praticando, é melhor que sejam pacientes próximos para que, se for necessário, eu peça para o paciente vir ao meu consultório. Já pensei também, isso tem que ser estruturado no plano de negócios, né? Que depois eu até comentei com você, eu tenho aulas mostrando isso, que nós temos que pensar nesse plano de negócio inteiro, nessas estratégias. Mas vamos supor que eu atenda um paciente de outra cidade, que não consiga vir numa possível consulta complementar presencial. O ideal seria que eu conhecesse algum otorrino ou algum outro médico que eu acredite que possa ajudar esse paciente nessa outra cidade, ligasse para esse médico, explicasse, passasse o caso, né, discutisse o caso, e que esse paciente, então, fizesse a consulta complementar presencial com esse outro médico, né? Em relação a atender pacientes também a distantes, eu atendi um paciente que foi anteontem, inclusive, na verdade foi sábado isso, e que era dos Estados Unidos. Pela primeira vez, um paciente dos Estados Unidos me procurou para fazer teleconsulta, um brasileiro que morava lá, né? Isso não está regulamentado, né? Uhum. E nem atender pacientes de outros estados já está regulamentado, né? Não quer dizer nem que você pode, nem que você não pode. Quer dizer que não tem regulamentação. Existem aí diversos vieses jurídicos que podem acontecer, né? Por exemplo,
Se você tem uma demanda judicial, normalmente você tem que responder a demanda judicial no estado ou na cidade do paciente, do paciente, por exemplo, é a parte hipossuficiente, entendeu? Mas você não tem o seu registro do CRM no outro estado. Então, teoricamente, você teria que receber, se for um problema ético, você tem que fazer a questão no seu CRM local. Então, acho que isso não está definido ainda. Vai ser uma das coisas que o CFM vai ter que decidir junto com os com os conselhos regionais de medicina, né, de como vai ser esse atendimento de pacientes de outros estados. E nesse meio tem muito viés. Por exemplo, se o paciente já é meu, já veio aqui em consulta presencial, mas mora em Minas Gerais, e aí, eu não posso atender ele, entendeu? Então, essas particularidades vão ter que ser pensadas e vão ter que ser regulamentadas. Mas esse paciente que mora nos Estados Unidos era um paciente que estava apresentando uma tosse crônica e que ele tinha mudado a dieta dele há mais ou menos um mês por causa da pandemia. Então, começou a comer um monte de delivery, começou a fazer home office, um monte de fast food. Antes ele comia melhor, né, sem ser da pandemia, na rotina dele normal. Estava, inclusive, por estar em casa, comendo deitado. Então, ele tinha um problema de tosse nesse um mês que, sem nenhum outro sintoma respiratório, sem febre, sem falta de ar, sem congestão nasal, sem secreção, que muito me parecia refluxo gastroesofágico, né? Então, simplesmente eu passei as orientações para ele, fiz um teste, né? Estamos fazendo agora um teste terapêutico para refluxo e provavelmente ele vai evoluir bem. Provavelmente ele vai evoluir. Claro, se não der certo, vai ter que ser um dos pacientes que eu vou pedir para ser atendido lá nos Estados Unidos de alguma forma, né? Eu vou ter que pensar como fazer isso. Legal, bacana. Aproveitando, mandar um abraço para a doutora Rebeca. A doutora Rebeca comentou aí, grande parceira nossa. Obrigado pela presença também mais uma vez, doutora Rebeca. Doutor Bruno, e aí vamos falar de prescrição, né? Como que você tem feito prescrição? Também, todo atendimento seu, obrigatoriamente, gera a prescrição na maioria das vezes ou não? E o que você tem utilizado, né? Você tem feito, usado alguma ferramenta, como é o caso da Memed ou da Nexodata? Tem feito isso, você mesmo gera o PDF, você mesmo assina e envia por e-mail? Compartilha com a gente um pouquinho disso, por gentileza. Perfeito. Bom, a prescrição, até agora, eu estava fazendo tudo pelo PDF. Na verdade, até hoje, eu fiz a prescrição de hoje pelo Adobe Reader, né? Aí criando o PDF e assinando com o meu certificado digital, que é um certificado tipo A1, que está instalado no meu computador, né? E eu envio para o paciente ou por e-mail ou pelo próprio WhatsApp, tá? Um PDF com certificado digital. Mas agora a Memed integrou com outros certificados digitais. A Memed tinha, na minha opinião, uma limitação que era só estar integrado com o certificado digital da Solute. E, se eu não me engano, essa semana agora, ela integrou com outros certificados digitais e eu já fiz o teste, né? Ontem mesmo eu testei, consegui gerar um certificado digital, uma receita assinada com certificado digital pela Memed, né? E provavelmente eu vou começar a usar. Tem uma coisa só, que até para dar um feedback para eles, caso eles vejam essa live, eu acho que tem que aparecer a assinatura gráfica também na receita. Porque a receita que você gera na Memed não aparece nenhuma assinatura gráfica, né? A imagem de PDF. E eu ainda também tenho um pouco de dúvida como é para o farmacêutico checar a validade do certificado digital que está inserido na receita da Memed junto ao IT. Porque, pelo que eu entendi, a Memed faz essa validação, mas eu não sei o quanto juridicamente válida é uma validação da Memed e não do órgão oficial, que é o Instituto de Tecnologia Nacional de Informação, né, do IT. Então, eu ainda tenho algumas dúvidas e algumas coisas que eu quero esclarecer um pouco melhor com a Memed, mas eu acho, a Memed é parceira de vocês, não é? Exato. Eu acho.
de falar exatamente isso. Na verdade, eu acho que a observação é bem pertinente. O nosso motor de prescrição hoje é o da Memed, então quem prescreve pelo iClinic já utiliza a Memed por trás. E a gente vai, até a pessoa, a Manu aí do nosso time, acho que está acompanhando, já tomamos nota, vamos levar isso. Acho que faz bastante sentido a questão da assinatura gráfica, apesar dela não né, mas só para um simples referenciamento ali. E a questão, a questão da validação desse PDF, né, junto ao IT e tal, até onde eu sei, né, que o que a gente vem conversando na verdade, a Memed, lá na farmácia, atrás do balcão, ela tem um leitor, né? O leitor, um sistema que controla a dispensação e a validação ali. Mas, no caso, né, acho que é possível que a farmácia baixe esse PDF e aí, via portal, né, do ITI, ela pega, entra, faz e o portal valida, né? Mas eu sei que existe um esforço, né, junto da Anvisa, junto com o ITI, com todo mundo, que é exatamente para criar um portal em que você realmente consiga validar isso de uma forma um pouco mais simples e tentar centralizar isso em algum lugar, em algum momento, né? Bacana. A doutora Rebeca, só para responder aqui, então, ela está perguntando, receita sem data e pedidos de exame sem data ajudariam muito nesse momento, nesse contexto de pandemia, né? Se a gente pode esperar essa atualização, né? Eu acho que sim, na prescrição da Memed, doutora Rebeca, depois eu preciso checar, mas se não me engano já tem uma opção que você coloca sem data, e se não der para colocar sem data ainda, acho que você consegue mudar, jogar a data para frente, tá? Mas eu vou também depois levantar isso e peço para o time te passar, tanto em relação à prescrição, quanto em relação a outros documentos que vocês emitem, tá? Doutor Bruno, então hoje você está fazendo com o Adobe, que é uma coisa assim que até muitas pessoas não sabem, né? Elas acham que você realmente precisa de uma ferramenta específica para fazer isso, e a resposta é que não, gente. Claro, a experiência vai ficar muito mais fácil, né? Você usar uma ferramenta já para isso, então já integrado ao sistema de prontuário, você consegue buscar os medicamentos de um banco, depois você consegue com um botão já pegar e assinar. Mas caso você não tenha, caso você não use e já possui o certificado digital, tem, né, várias ferramentas de PDF, e a mais comum delas é a da Adobe, né, que é o Acrobat Reader. Você consegue gerar esse PDF e através desse programa da Adobe você assina. E aí esse PDF você vai mandar pelo WhatsApp, pelo canal que você achar melhor, né? Então, isso é muito bacana. Ó, mais gente utilizando o Dr. Isaac aqui também falando que usa o Adobe. Então, isso é muito, muito legal. E aí, para quem usa Memed, né, tem gente que está falando aqui como é que é? Não consegui, doutora Carolina, não consegui gerar a prescrição de PDF sem encaminhar o celular do paciente. Pelo iClinic Memed. Eu acho que ela está falando se tem como fazer, tá? Doutora Carolina, hoje tem como baixar o PDF da prescrição, só que ele não vai estar assinado, tá? Então, aí, para fazer isso por fora, via SMS ainda não é possível, mas a gente está revendo também todo o nosso fluxo de assinatura de documento, e aí isso vai ser possível ser enviado não só por SMS, mas por e-mail também, ou fazer o download e enviar por outra via. Então, assim como a MED, muito em breve agora, a gente já está desenvolvendo isso, vocês vão conseguir assinar todos os documentos, seja por A1, seja por A3, e seja qualquer autoridade certificadora também, tá? Doutor Bruno, uma pergunta. 45 dias de telemedicina, né? O que você aprendeu nesses 45 dias? O que você começou fazendo e agora você já está fazendo diferente? Ou o que você acabou de perceber que você precisa mudar e azeitar um pouco nesse processo? Quais foram os principais aprendizados aí? Bom, primeiro, eu gosto, né, de gravar as consultas, que é uma coisa que eu sei que não é obrigatória, né? Mas eu acho, assim, que pode vir a ser uma defesa em algum processo ético ou civil que possa ocorrer alguma demanda jurídica no futuro, né? Sei também dos riscos, por exemplo, sei que eu posso ser hackeado e esses vídeos vazarem, então estou ciente desse risco, mas, a princípio, eu acho válido gravar a consulta, até porque as consultas de otorrino
no geral, não tocam em tantos assuntos tão delicados como uma consulta ginecológica ou uma consulta com um infectologista, por exemplo, né? Lógico, uma outra coisa para isso é a relação médico-paciente, que é um pouco mais difícil de ser construída, mas você tem sim que buscar gerar empatia durante essa interação, mesmo que por videoconferência, e isso sim é possível se você né, buscar sempre entender o paciente, se colocar no lugar do paciente e tentar acolhê-lo da melhor forma possível. Mas o que eu tenho feito agora é, no começo da teleconsulta, além de já ter mandado o termo de consentimento por e-mail, eu me identifico, eu falo que nós estamos fazendo a teleconsulta devido à pandemia que está instalada, que exige um isolamento social, né? E eu peço também duas coisas para o paciente no começo da gravação. Primeiro, para que ele concorde, né? Para que ele pergunto se ele entendeu que a limitação do método é justamente a impossibilidade de realização do exame físico completo, né? E também eu peço e deixo gravado de forma expressa a autorização para a gravação dessa consulta. Até agora todos autorizaram, não teve ninguém que não autorizou a gravação da consulta, né? Então, com isso, eu acredito que eu aumento ainda um pouco mais o respaldo médico-jurídico, né? Podemos dizer assim, pensando em defesa profissional. Isso no começo, nas primeiras, eu não tinha tido esse insight ainda, né? Então, isso eu estou mudando. Uma outra coisa que eu estou fazendo agora é sempre compartilhando a tela. Eu gosto de compartilhar minha tela, tanto do prontuário do paciente, eu gosto que ele veja o que eu estou escrevendo, né? Até pergunto para ele se é isso mesmo, se ele concorda ou não. E também eu compartilho a tela da receita. Quando eu estou fazendo a receita, eu compartilho a tela e eu vou escrevendo e já vou explicando para o paciente, né? Então, isso também é interessante. Por exemplo, se é um paciente pré-operatório, está em programação cirúrgica, eu também compartilho as aulas que eu tenho aqui em PowerPoint, mostrando como funciona a cirurgia. Então, você realmente vai aprimorando, né, o método, você vai ficando mais fluido, né, mais confiante, né, já sabe os times das coisas um pouco melhor, né? Eu explico, na hora que eu acabo, eu faço uma anamnese extremamente detalhada, as consultas têm duração de meia hora, 45 minutos, então eu faço uma anamnese bem detalhada, o máximo que eu posso, pergunto todos os antecedentes, o interrogatório dos diversos aparelhos e depois eu explico para o paciente, falo, olha, agora seria a hora do exame físico, mas a gente não consegue fazer ele de forma completa. Eu só consigo analisar aqui as fotos que você me mandou, né? Então agora a gente eu já consigo fazer uma análise com essas informações que você me passou e nós vamos agora encaminhar então para a hipótese diagnóstica e a conduta médica. Então a gente cria assim esse roteiro, nessa sequência de pensamentos encadeados junto com o paciente, que deixa as coisas bastante claras. Legal, bacana. Borges, primeiro você falou uma coisa aqui que eu até então não tinha ouvido, eu achei realmente algo bem novo e faz bastante sentido essa questão de compartilhar a tela. Eu acho que isso realmente pode ser muito poderoso, né? E até talvez o médico que não tinha prática, às vezes, de usar o seu monitor ali durante a consulta presencial para mostrar alguma coisa para o paciente, porque muitos médicos ainda não faziam isso. Eu acho que agora que está no meio digital, né, tem a oportunidade de fazer isso mais que nunca e o paciente, você tem certeza que ele está olhando para aquela tela, né? Então, eu acho que é uma excelente oportunidade, né, uma excelente ferramenta para você ajudar o paciente a absorver e a gravar aquelas informações. Seja mostrando o que você está prescrevendo, mostrando o que você está anotando, né? Às vezes mostrar um PowerPoint ou até algum vídeo compartilhando a tela ali a respeito da condição dele. Então isso pode ser muito bacana. Eu gostei, doutor Bruno. E eu acho que você tocou em dois pontos super importantes também, que é a questão da gravação do vídeo e dois, a questão do termo de consentimento, tá? Então,
um ponto para esclarecer, né? E me corrija aqui também, doutor Bruno, se eu estiver errado, mas quando saiu aquela resolução do CFM em 2018, que liberou a telemedicina, a teleconsulta por um tempo, depois foi revogado, naquela situação falava-se que a gravação da consulta ela seria obrigatória, né? E esse até foi um pouco de um tema de discussão, o receio dos médicos a respeito exatamente, né, da sensibilidade dos dados que o paciente ia abrir, se o paciente ia se sentir confortável ou não. Depois, quando teve tanto a portaria do Ministério da Saúde quanto agora a lei, né, que regulamentou a telemedicina por tempo por um período, né, temporário, enquanto durar a pandemia, é importante, né, que diga-se de passagem isso, essa obrigatoriedade da gravação, ela não existe nesse momento, né? A lei veio um pouco mais flexível, e aí o médico fala, mas eu gravo, eu não gravo, então a gente aqui recomenda que isso de fato é uma decisão primeiro do profissional, mas também, como você falou, é uma decisão conjunta, médico-paciente, né, informar o paciente que ele está sendo gravado, se tem problema, se não tem. E o segundo ponto, que é em relação ao termo de consentimento e também essa citação expressa no início da consulta a respeito, né, que aquilo ali é uma teleconsulta e que, portanto, ela pode ter algumas limitações. A gente aqui, né, para quem utiliza a ferramenta de telemedicina do iClinic, pessoal, a gente já oferece um termo de consentimento pelo qual o paciente ele não consegue entrar na sala de atendimento sem antes ele dar o aceite, né? Então, ele tem que falar, ele tem que ler, ele tem que falar que ele entende, sabe das condições e ele dá o aceite para entrar. Foi, inclusive, doutor Bruno, feito pela né, assessoria, pelo escritório da doutora Sandra Franco, Legal. que é especialista em direito médico, grande parceira nossa também. E como que você fez isso? O termo de consentimento, como que você foi atrás? Como que você desenvolveu isso? Me baseei no modelo da doutora Sandra Franco, né? Legal. Aprimorei, eu coloco lá a plataforma que eu utilizo, eu preferi colocar o valor da consulta, preferi já colocar que a consulta será gravada, né? Eu acho que o termo é muito importante, na verdade, assim, nós sabemos, até pela minha vivência na defesa profissional da Associação Brasileira de Otorrino, nós sabemos que é importante você personalizar de alguma forma o seu termo de consentimento. Os juízes, eles dão uma maior validade jurídica para quando você personaliza. Então, só talvez no médico conseguir colocar talvez o seu logo no termo de consentimento, ou colocar algum detalhe que é dele, por exemplo, eu gravo, então eu coloco lá que eu gravo, coloco lá a plataforma que eu uso, o valor da minha consulta, né? Coloco que a limitação principal do método é o exame físico, né? Então, montei esse termo, está num arquivo em PDF e a gente manda. A minha secretária faz todo esse trâmite, né? Ela foi treinada, isso também faz parte do plano de negócio, treinar a secretária, deixar ela bem tranquila com esses processos, né? Então, ela manda textos informativos. Nós fazemos, acho que isso é legal comentar, nós fazemos 3 níveis de informação para o paciente. O primeiro nível de informação que a gente mandou para toda a nossa base de pacientes é que nós estamos fazendo teleconsulta no momento devido à questão da pandemia, né? Que estamos à disposição para ajudar. Se o paciente responde esse primeiro nível de informação, falando, poxa, que legal, queria mais informações, ou tenho interesse de agendar, a gente manda um segundo nível de informação, mostrando para o paciente mais detalhes, falando sobre a limitação do método, falando o valor da consulta e falando sobre a plataforma que a gente usa. Se o paciente fala, nossa, doutor, perfeito, vamos agendar, me manda seus dados bancários, que o pagamento a gente sempre faz por TED, né? De preferência TED, que cai na hora da nossa conta. O paciente fez o pagamento, consulta agendada, aí é o terceiro nível de informação, que realmente é o termo de consentimento, né? Que vai por e-mail, e o paciente tem 2 formas para responder esse termo de consentimento para nós. Ou, idealmente, ele imprime, lê, entende, assina, tira uma foto ou escaneia e manda para a gente, ou, quando ele não tem impressora em casa, ele responde no próprio e-mail que ele recebeu o termo de consentimento, que ele leu, entendeu e concorda com as condições que estão
expostas ali, né? Somente depois disso, de todo esse arcabouço, né, de informação, tá tudo pronto, é que realmente nós começamos a consulta no horário agendado, né? Bacana, legal. Gente, ó, bom, eu acho que o tema hoje aqui, né, dicas práticas sobre telemedicina, acho que não tem explicações mais práticas que essa, assim, o doutor Bruno acho que abordou bastante coisa. Pagamento, a gente tá se aproximando aqui de 50 minutos de live, então eu tenho mais duas perguntinhas e aí a gente já parte para encerrar. Mas a primeira pagamento, né, então, por que você está fazendo só com TED? Você chegou a experimentar enviar link de pagamento para cobrar no cartão de crédito e tal? Como está sendo a experiência disso? E aí a gente parte para o encerramento. Eu tenho uma última pergunta para fazer. Legal. Eu prefiro o TED porque hoje em dia é muito fácil o paciente fazer uma transferência eletrônica, faz no celular ali na hora mesmo, né? Dependendo de alguns bancos digitais, até não tem mais taxa, alguns bancos. Até não tem taxa, é verdade. E a questão é que essas soluções de pagamento, né, no consultório eu uso a GetNet, usava algumas outras lá, tipo, uma época eu tinha 3 maquininhas lá no consultório. Mas a porcentagem que eles cobram para esse serviço é um tanto quanto alta, né? Um cartão de crédito pode variar aí de 4 a 7%, né, do valor. Então, isso, se você pensa, poxa, para o paciente fazer um TED, eu não vou perder nada do valor. Se o paciente pagar no cartão de crédito, eu vou perder 5% do valor, né? E talvez só caia na minha conta, né? Alguns só caem depois de 30 dias. Então, eu achei que não valeria a pena, pelo menos por enquanto, né? A não ser que eu descubra uma solução de pagamento que cobre menos, que cobre 1, 2%. Aí eu posso até pensar nisso. Mas esse descontinho de 5% para mim ainda é um pouco abusivo. Eu não sei como vocês trabalham, no iClinic, você tem uma ferramenta de cobrança associada lá? Como é que é? Não, até a pergunta também é no sentido de entender isso, né? E é interessante ouvir isso de você, porque a gente ouve muitos médicos às vezes com medo de criar um pouco de fricção e o fato da TED e acha que o paciente vai ter dificuldade. Pelo que você está relatando, a gente tem visto isso aqui também com os clientes, na verdade, isso não é um problema. Hoje todo mundo já tem um aplicativo ali no celular e tudo mais. Raras as exceções, você pegar talvez um geriatra que, né, atende Um idoso, idoso, né? É verdade. pouco mais de dificuldade. A gente está desenvolvendo exatamente um módulo agora integrado de pagamento, a teleconsulta, e aí a boa notícia é que, além, né, do cartão de crédito, a gente vai oferecer muito em breve a opção de boleto. E aí, se não boleto, também aí o paciente pega, já paga o boleto ali, e aí você não tem a questão, né, que é o que eles chamam Da de taxa, né? aquela taxa que as bandeiras, os bancos descontam e tudo mais, tá? Então, isso vai estar muito em breve. E, doutor Bruno, aí para a gente fechar, na verdade, acessando, né, o site da Auto One e olhando ali um pouco onde vocês falam a respeito da empresa, do propósito, dos valores, eu me deparei com uma frase muito interessante, né, que está lá: seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal, até falando isso, né? Quando o assunto é tecnologia para transformar a vida das pessoas e ter um atendimento mais humanizado, pensando, eu acho que nessa máxima aí que vocês trazem no site de vocês, que mensagem que você deixa para o público aí que está nos ouvindo hoje? Bom, eu deixo a seguinte mensagem, né? Primeiro, é possível sim humanizar o atendimento, né, fazendo teleconsulta. É muito pior deixar um paciente esperando numa sala de espera com outros pacientes contaminados, por exemplo, com Covid. É muito pior fazer um paciente que não precisa ir até o seu consultório pegar 1 hora de trânsito para chegar no seu consultório, pagar estacionamento, né? Um paciente, por exemplo, um exemplo clássico que você já conhece, e ele tem que voltar até o seu consultório para mostrar os exames. É muito melhor fazer teleconsulta, você só precisa ver os exames do paciente e conversar com ele. Então, isso sim é humanização também. A humanização não só se dá pelo contato físico, né, tete a tete ali. Costumo dizer nas minhas aulas que os pacientes namoram, né? Pacientes não, as pessoas
namoram e até casam pela internet, né? Então, é uma mensagem assim de olhar também os pontos positivos desse método, deixar um pouco o medo de lado. O mercado vai mudar sim. A gente não tem como segurar a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, as vontades dos stakeholders, né? Não adianta brigar com isso, né? A gente tem sim que aprender e utilizar da melhor forma possível e adaptar não só a nossa prática clínica, mas também como o nosso plano de negócio para conseguir o melhor dessa forma de trabalho. Eu acho Legal. que é isso. Bacana. Toda live que a gente está tendo recentemente, a gente está tentando pegar uma frase ou outra que, de repente, nossos convidados falam e que representa algo muito bacana. E o que você falou agora me chamou muito a atenção. Queria depois pedir até a sua autorização para a gente citar, e acho que é realmente muito interessante. A gente fala muito de atendimento humanizado e tem há quem defenda que a telemedicina, a teleconsulta, na verdade, interrompe isso, né? Mas pelo que você falou, eu gostei muito, que dependendo, né, pensando na experiência do caso, o teleatendimento é uma forma de humanização, sim, né? Eu acho que é isso, né? É isso que você acredita. É isso mesmo, com certeza, tenho certeza disso. Show de bola. Super interessante. Doutor Bruno, estamos no finalzinho aqui, sabe que o Instagram dá 60 minutos, ele derruba todo mundo, então para a gente não cair sem despedir de todo mundo, eu queria primeiro te agradecer mais uma vez pelo tempo, te parabenizar aí, né, por toda essa trajetória, né, que eu acho que tá, já há alguns anos vai muito além da medicina, realmente pensando nessa questão de carreira, entendendo mais sobre negócio, trazendo essas boas práticas de gestão para o seu dia a dia, e também eu acho que né, nesse papel aí de dando aulas, evangelizar e levar isso também para os colegas, para a classe médica. Então, parabéns. Muito obrigado pelo tempo com a gente aqui hoje. E como eu falei, né, a gente abordou, ao longo do seu discurso, a gente abordou aqui pontos que acho que não eram tema aqui hoje, mas que são super interessantes. E eu espero tê-lo de novo em algum momento para a gente discutir esses temas mais. Tá bom? Um grande abraço aí para você e para quem esteve aqui com a gente hoje, gente. Vai ficar gravado aqui, fica 24 horas, então quem gostou, quiser compartilhar com os colegas para vir assistir a gente, então é só acessar @iClinicApp que vai estar disponível para vocês nas próximas 24 horas. Doutor Bruno, mais uma vez, obrigado, boa noite. E, gente, até a próxima semana que vem. Estamos aqui com mais lives, trazendo conteúdos interessantes para vocês. Um grande abraço, doutor Bruno. Obrigado. Obrigado. Tchau. Um abraço forte para todo mundo. Tchau, Até tchau. mais.